Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos neste momento, suplicamos a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento através da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos educar, nos ensinar, nos disciplinar. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e te pedimos a Tua bênção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Então, hoje o nosso tema é: pelos seus frutos os conhecereis. Nós vamos ler a princípio no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20, que fala assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olha a forma como essa frase está escrita. Jesus que está dizendo: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Assim significa desse jeito, dessa forma, desse modo. Assim, pois, portanto, no entanto, consequentemente, pelos seus frutos, ou por aquilo que nós produzimos naturalmente e espontaneamente, os conhecereis. Ou seja, será revelado quem cada um de nós é. Pelos seus frutos, pois, os conhecereis. O fruto, não é? Ou os frutos é aquilo que nós produzimos sempre. Não de vez em quando, mas sempre e em tudo na nossa vida. Eu quero abrir um parênteses aqui para nós entendermos isso aqui. O modo mais eficaz para analisarmos o caráter de uma pessoa, conhecermos uma pessoa, não é pela sua aparência, nem pela sua ação, mas é pela sua reação, pelo seu reflexo, a sua manifestação, a química que ela solta, pela resposta imediata, espontânea que ela dá. Não é? Quando nós marcamos de conversar com uma pessoa, essa pessoa já fica preparada, armada, ela já fica totalmente armada, esperando o que é a conversa e analisando, será se falar isso, vou responder isso, se falar aquilo, vou responder aquilo. Então ela já fica preparada. Então isso é, ela se prepara para uma ação, mas quando ela é pega de surpresa, às vezes ela não tem tempo de pensar. Então ela tem uma reação imediata e essa reação ela vai mostrar quem a pessoa é, né? Porque é uma reação, a reação é algo que acontece espontaneamente na nossa vida. Então, a ação é diferente da reação. A ação é algo que é preparado, que é manipulado, que é mascarado, que é fantasiado, mas a reação ela é imediata. Assim como o fruto deve ser natural de uma árvore, assim deve ser também a nossa reação, espontânea, natural e verdadeira. Não é? Porque se você é uma pessoa que anda na verdade, as suas reações sempre estarão na verdade. Sempre. Você não vai ter medo. Você não vai ter preocupação em ter uma reação e responder. Porque você vai responder aquilo que você é, aquilo que você pensa, aquilo que está dentro de você. Não é? Não, aqui, então, Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20, Jesus fala assim: assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis, ou os conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Não está escrito que seremos conhecidos por um fruto apenas. Eu quero que você entenda isso. Não é por um fruto, por uma coisa apenas que você faz, por alguma coisa que nós fazemos apenas, mas por todos os frutos que nós produzimos, por tudo o que nós fazemos em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos mostrar quem nós somos em todas as áreas da nossa vida, não em uma área só, não em uma coisa só. Então, por isso que nós não somos conhecidos pela aparência, mas por aquilo que nós produzimos. Existem pessoas que, porque elas fazem alguma coisa boa, isso para elas basta. Mas não é assim com quem realmente tem Jesus e tem o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida.
Nós vimos lá na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, de 18 a 23, capítulo 18, versículo 18 a 23, quando um jovem rico se encontrou com Jesus e ele perguntou para Jesus: o que é necessário para que eu seja salvo? E Jesus, conversando com ele, perguntou: você conhece os mandamentos? E ele disse: eu conheço e tenho guardado, conheço todos e tenho guardado desde a minha mocidade. Mas lá no versículo 22, Jesus fala com ele assim: só te falta uma coisa. Então estava faltando uma coisa e nós sabemos qual foi o fim da história. Ele não quis abrir mão dessa coisa, ele não quis fazer essa coisa que Jesus disse. E é assim, é na nossa vida. Às vezes nós fazemos uma coisa muito bem e a outra nós não deixamos, não abrimos mão daquilo de jeito nenhum. Então, pelos frutos nós somos conhecidos, assim, pois pelos seus frutos o conhecereis. É pelos frutos, não é por um fruto só, não. Não é por uma coisa só que nós fazemos, não. Não é? Nós ficamos justificando a nossa vida porque eu faço isso, porque eu faço isso, porque eu faço isso. E o resto? Porque eu faço isso na obra de Deus e na sua casa, e com a sua família, e no seu trabalho, e na sua escola, e aonde você está, e com seus amigos. Qual é o fruto que nós produzimos em cada um desses lugares, em cada uma dessas situações? Então, assim, pois, pelos seus frutos, não é por um só, não, o conhecereis. Não é? Jesus não está dizendo que seremos conhecidos pela nossa aparência, pela nossa postura, pela nossa forma de falar, de pregar, de aconselhar, de tocar, de cantar, de conversar, de vestir, de cortar o cabelo, etc. Mas pelos frutos, por todos os frutos que nós produzimos, o ano inteiro, todos os anos, em todos os lugares. Não é? Existem frutos que são produzidos artificialmente, mascarados, que não são naturais. Foram amadurecidos com agrotóxicos do engano, da fantasia, da mentira, pois é para serem aceitos, adquiridos, mas a sua essência não é boa, não é natural, é falsa, é artificial. Será que nós estamos entendendo isso? O fruto que nós produzimos é um fruto natural? É um fruto mascarado, trabalhado. A gente cobre as outras coisas erradas com uma coisa certa que a gente faz. A gente faz uma coisa boa e fica só falando dessa coisa boa, dessa coisa, escondendo as coisas erradas atrás dessa coisa boa que a gente faz. É pelos seus frutos que sereis conhecidos, ou pelos frutos que nós seremos conhecidos, né? O fruto é produção de laboratório humano ou de laboratório divino? É produzido por Deus ou pelo homem? É manipulação do homem ou é de Deus? É um fruto mascarado que foi trabalhado e preparado com antecedência, que não é natural, que não é espontâneo, que não é do modo espontâneo? Que tipo de fruto que é que nós estamos produzindo na nossa vida? Por que eu estou falando isso? Porque tem fruto, você fala, olha que fruto lindo, mas ele só é lindo por fora. Só por fora que ele é bonito, porque ele não foi produzido e amadurecido de uma forma natural, abençoada, mas foi trabalhado e mascarado. Olha o que a palavra de Deus fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9. Olha aqui como que ele começa. Ele começa dizendo assim: o amor seja sem hipocrisia. Mas por quê? Tem amor hipócrita? Tem. Falso? Tem. Então, que fruto? O fruto do amor que eu falo que eu tenho, ele é verdadeiro ou é hipocrisia? Então, deixa eu ler esse texto aqui. Nós vamos ler do versículo 9 ao 21, que fala assim: porque tem o fruto que é natural, que é abençoado, e tem aquele que é com agrotóxico, que não é natural. Que tipo de fruto estamos produzindo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida? Olha o que a palavra de Deus fala aqui.
O amor seja sem hipocrisia, seja sem mentira. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros, preferindo-se em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem e abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está vendo os frutos? Em todas as áreas. Versículo de número 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está vendo? São áreas da nossa vida que nós produzimos frutos. Mas que tipo de fruto nós produzimos? Que tipo de fruto? É conforme a nossa conveniência? Conforme aquilo que nós achamos e pensamos? Não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não vou fazer. É assim? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Assim, pois, pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. É pelos frutos, não é por um fruto só, não. Não é por uma coisa só que nós fazemos, não. Estão entendendo, meus amados? É por tudo que nós fazemos em todas as áreas, o tempo todo na nossa vida. O fruto é tudo o que é expressado pelo amor. Mas pelo amor verdadeiro, não pelo amor hipócrita. Que o amor seja sem hipocrisia, porque tem amor com hipocrisia. Um amor falso. Ah, eu amo você, meu amado. Eu amo você, minha amada. Mas não ama nada. Não ama nada. Na hora de provar, não prova. Prova o contrário. Pelos frutos nós somos conhecidos. Não é por uma coisa só que nós fazemos, não. Mas eu fiz isso para o fulano. Eu fiz, e o que mais que você fez? E o que mais? E por que você agora está tão arredio? Por que você agora está tão afastado? Qual que é o problema? Pelos frutos, nós somos conhecidos. O fruto é tudo que é expressado pelo amor, mas pelo amor verdadeiro, não pelo amor falso, hipócrita. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, 13 e 35, Jesus fala assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É se amarmos. Não é se falarmos que amamos, não. Ah, meu amado, ah, minha amada, ah, meu amado, ah, minha amada. Não é se falarmos, não. É se amarmos. Porque o amor tem que ser sem hipocrisia. Então, Mateus 7,20 fala, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela aparência, é pelos frutos. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26, fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Então, Gálatas, olha aqui, capítulo 5, de 16 a 26. Preste atenção nisso aqui. Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, 16 a 26, fala, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne,
porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma guerra. O espírito não quer que a carne prevaleça, nem a carne quer que o espírito prevaleça. Há uma guerra. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo de lei, ou da lei. Nós deixamos de fazer porque é lei. Nós não fazemos porque Deus está em nós e o Espírito de Deus está na nossa vida, nos disciplinando, nos educando, nos conduzindo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Ou seja, tem um monte de coisa que era para estar aqui, mas eu não estou falando, mas é isso também. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são guiados, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, tudo, ele começa, o fruto do Espírito é amor, começa no amor. Eu vou ser longânimo no amor, eu vou ser bondoso no amor, não na falsidade, não na aparência. Eu vou ser perdoador no amor. Então, tudo é pelo amor e em amor, porque sem amor nada adianta. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, nós sabemos já disso, mas deixa eu reler aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, vou ler só a primeira parte, que fala assim: tudo precisa ser feito no amor, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Ah, você tem o dom de línguas, né? E se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. É só barulho. É só barulho. Tem lugares que é só barulhada, só barulhada, só barulhada. Mais nada. É só cinto tocando. Mais nada. É só isso. Porque não tem amor. Sabe falar em línguas e fala sem parar, mas não tem amor, não é? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha a tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não serei nada. É só barulho, é só aparência. Nós não somos conhecidos pela aparência, mas pelos frutos que produzimos. Depois que você fala em línguas, depois que você profetiza, depois que você ora, depois que você vai para sua casa, qual é o seu comportamento? Como é que você age? É pelos frutos que nós somos conhecidos. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu faço isso, eu faço aquilo, faz medindo, faz comparando, faz julgando os outros. Não é com amor, então não adianta nada. Pode parar, pode parar. Vocês estão entendendo, meus amados, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, os frutos, todos os frutos que nós produzimos precisam ser produzidos em amor. E por amor. E não por vaidade. Não para mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Não para que os outros fiquem me comparando com outros, que eu sou melhor, que o outro é melhor, que não sei quem é melhor. Não. Isso não é amor. Isso é aparência apenas. Isso é hipocrisia, não é? Então, nós precisamos fazer tudo em amor. Nós somos educados e disciplinados
pelo Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que não deixa que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus se venha moldar a nossa vida é porque nós não somos ensináveis. Nós somos ouvintes, mas não praticantes. Então a nossa casa vai cair. Mas se nós somos ouvintes e praticantes, pode vir a tempestade que for, que a nossa casa não vai cair. Como está lá em Mateus capítulo 7 mesmo. De onde nós tiramos o texto, do versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós somos educados e disciplinados pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que, quando o apóstolo Paulo fala sobre todos os dons espirituais, em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, no capítulo 14, versículo 40, ele fala assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É com disciplina, é com educação, é com amor. Não é vangloriando-se, não é achando que você é o melhor e que é do seu jeito, que é só do seu jeito. Não é assim não. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A religiosidade sem os princípios do Evangelho de Jesus nos faz andar e viver movidos por agrotóxicos espiritualistas, não é? Artificiais, e não movidos pelo Espírito Santo de Deus, que é uma forma natural. Por quê? Porque muitos são guiados apenas por um capricho de devoção, mas não de santificação. Muitos pela prática de boas obras, boas ações, doutrinas, elevação de alma, do conhecimento. Só, mais nada. Muitos por doutrinas denominacionais, por orações altas, revelações, profecias, visões. Muitos por causa de galardão, de recompensa. Esperando galardão, esperando recompensa. E agora, o tema hoje, não é? O tema do nosso tempo hoje é o mover. Porque o mover, porque o mover, que é o mover, é o mover. Se não tiver mover, não tem avivamento. Só tem avivamento se tiver um mover. Mas nós não somos conhecidos pela aparência nem pelo mover. Nós somos conhecidos pelo fruto ou pelos frutos. É pelos frutos, não é pela aparência. Não é? As pessoas só têm aparência muitas vezes. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32 a 33, fala assim, olha, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, foi tomado pelo Espírito, mas você tem controle. Você tem controle. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, como em todas as igrejas dos santos, em todo lugar. Então, que tipo de fruto nós estamos produzindo? Uma vez uma pessoa, muitos anos atrás, falou comigo assim, mas eu faço isso porque aonde há o Espírito de Deus há a liberdade, aí há a liberdade. Eu falei, mas não está escrito só isso, está escrito também, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, e você está na carne. Você não está no Espírito, não. Porque os espíritos do profeta estão sujeitos aos seus profetas. Existem frutos que são produzidos artificialmente, mascarados, que não são naturais. São belos, bons, né? Mas não são saudáveis. São bonitos apenas, são artificiais. Mas foram amadurecidos com agrotóxicos do engano, da fantasia, da mentira, para serem aceitos, adquiridos, mas a sua essência não é boa, não é natural, é falsa, é artificial. Será que nós estamos entendendo isso? É um fruto mascarado, que foi trabalhado e preparado com antecedência. Não é natural, não é espontâneo, não nasceu de modo espontâneo. Foi produzido, não é?
é uma produção de laboratório humano e não divino. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 7, versículo 20, nós lemos a princípio, estamos lendo ele, falei que nós leríamos várias vezes. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Toda pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa tem o fruto do Espírito de Deus e é por causa dos frutos que elas são conhecidas como verdadeiras e não como falsas. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 9 a 14, nós vimos que foram orar no templo. Duas pessoas foram, entre as pessoas que foram orar no templo, duas pessoas distintas foram orar no templo. Um era um fariseu e o outro era um publicano, não é? Então eu gostaria de ler esse texto aqui, Lucas, capítulo 18, preste atenção. Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14, está escrito assim. Jesus falando, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Será que existe pessoas assim no nosso meio, que acham que elas são melhores do que as outras? Que são mais conhecedoras do Evangelho do que as outras? Que conhecem muito mais do que as outras? Que sabem muito mais do que as outras? Elas têm orgulho de serem mais sábias do que as outras, ao invés de serem humildes. Não é? Tanto que lá em Romanos, capítulo 14, capítulo 15, fala assim, vós que sois mais fortes, vocês devem suportar a debilidade dos fracos. E vocês que conhecem mais, não ficam chamando as pessoas para discutir opiniões, para mostrar que você sabe mais, não. Estão entendendo, amados? Então, olha aqui o que Jesus falou. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu era mestre da lei. E o publicano, ele cobrava impostos e roubava do povo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Tem muita gente que ora assim. Porque eu, Senhor, tenho feito isso, porque eu tenho feito aquilo. O Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor vê todas as coisas. Está orando de si para si. Você não precisa falar para o Senhor o que você faz, não, que Ele está vendo. E como é que nós fazemos? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Será que quando você ora, você se compara com os outros? Fica comparando você e achando que você é melhor que os outros? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha o que Jesus falou no versículo 14. Digo-vos que este publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a gente vê muitas pessoas fazendo as coisas por aparência. Aparência apenas, só aparência. Mas elas não estão sendo aceitas por Deus. Porque Deus não olha a aparência. Nós não somos conhecidos pela aparência, mas pelos frutos que nós conhecemos. Toda pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa tem o fruto do Espírito de Deus. E é por causa dos frutos que são conhecidas como verdadeiros ou falsos. Os nossos frutos, não é? Todos eles
na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, amigos, a igreja, trabalho, ambiente, todo lugar precisam ser expressados em amor, por amor, com amor. E não apenas com um amor com hipocrisia, falso, só com aparência, mentiroso, não é? Quando o fruto nasce com amor, ele vem sem julgamento, sem comparação, sem medir os outros e sem estar se testando com os outros. Quando o fruto aparece, mas não tem a essência do amor de Deus, ele brota, mas junto com ele vem julgamento, comparação, condenação, pecado. Por isso, a reação revela a verdadeira ação. O ato. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e quando você chega para corrigi-la e para falar com ela, não é? Ela fica irada, fica com raiva, e aí ela mostra quem realmente ela é. E aí, pelo fruto que ela está produzindo na sua reação, ela vai mostrar quem ela é, e não na ação que ela fez antes. O fruto precisa ter um modo amoroso de se manifestar, e não fingido, mascarado, fantasiado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, está escrito: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, tudo, inclusive isso que você está pensando ou que se você não pensou, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Em verdade, educado pelo Espírito, disciplinado pelo Espírito, e não do jeito que você acha, do jeito que você pensa. Porque Mateus 7,20 fala: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Depois, quando você tiver uma chance, uma oportunidade, leia Efésios 4, de 31 a 32, Mateus 5:5 e Mateus 5:9. E se você puder, leia o capítulo 5 todos de Mateus, que são as bem-aventuranças. Mas leia Efésios 4, de 31 a 32, que fala: longe de vós toda gritaria e cólera e ira. Mateus 5:5, que fala que os mansos é que herdarão a terra. E Mateus 5:9, que fala que os pacificadores é que serão bem-aventurados. Assim, pois, Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Amém.